Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãs. Que bom estar aqui hoje, né? Que bênção esse momento que o Senhor preparou para todos nós, para estarmos na presença dEle, adorando em igreja com representantes aqui de várias partes do Brasil e do mundo. Que bênção que o Senhor nos concedeu nesse lugar. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler um texto que já foi citado aqui, que será a base da pregação nessa manhã. Mateus 16, os versículos 18 e 19. A palavra de Deus nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Senhor, estamos na Tua presença nesse momento importante, que é o momento em que queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a orientação do Senhor para as nossas vidas. Eu percebo a Tua igreja na expectativa, desejosa para ouvir o recado, a mensagem, a palavra do Senhor. Me coloco aqui, Senhor, à Tua disposição para o Senhor usar a minha vida nesse lugar. Peço que o Senhor venha habitar, ajudar, atuar em cada vida nesse lugar, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar para agir, para falar no meio do Teu povo, para falar o nosso coração, para trabalhar na nossa vida. Nós Te glorificamos, ó Deus triuno, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Atua nesse lugar. Esta igreja é Tua, e nós estamos aqui nas Tuas mãos, ó Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Para a glória de Deus, o Senhor reservou para esse dia uma ocasião muito especial, porque nessa 48ª Assembleia, nesse sábado especial, nós estamos comemorando, celebrando a Deus pelas 8 décadas de caminhada da nossa querida igreja. Como vocês já puderam perceber, o tema de todo esse dia é esse: 80 anos pontilhados pela graça. Reflexões sobre a nossa identidade. A proposta para esse dia, a gente pensar a história da nossa igreja, refletirmos sobre esses 80 anos, partindo do nosso nome denominacional, Igreja Adventista da Promessa. Um lindo nome, né? Vamos falar juntos? Igreja Adventista da Promessa. Nessa parte da manhã, a intenção é a gente falar sobre igreja. O primeiro nome ali que aparece, igreja. Na parte da tarde, nós ouviremos sobre o termo adventista. Por que somos adventistas? E à noite nós vamos ouvir sobre a promessa. Então, para essa manhã, o tema que está aí no programa de vocês é
a igreja, a nossa essência, a igreja, a nossa essência. Tratando de identidade da igreja, falando de nossa identidade, a primeira coisa que precisamos saber é isso, que somos igreja, igreja de Cristo. Nós não somos um prédio, nós não somos uma seita, como alguns querem dizer. Nós não somos um clube, somos igreja, igreja de Cristo. Porque a gente precisa entender esse negócio. O que significa ser igreja? O que significa isso? Biblicamente falando, a gente já tem ouvido algumas vezes aqui sobre esse termo, sobre essa identidade nossa de ser igreja de Cristo. Precisamos entender que, segundo a Bíblia, igreja é o conjunto dos verdadeiros cristãos. Em Atos 2, igreja é uma comunidade, a comunidade do reino, a comunidade que proclama o reino de Deus e que ajuda a estender o reino de Deus sobre toda a terra. Em Efésios 2, igreja é uma família, a família de Deus. Em Romanos 12, 1 Coríntios 12, igreja é o corpo de Cristo, cuja Cristo é a cabeça desse corpo, e nós, bem ajustados uns nos outros, ligados uns aos outros, nos completamos e crescemos juntos. Segundo a palavra de Jesus, na oração que ele fez lá em João 17, quando ele ora pela unidade da igreja, Jesus expressa nessa palavra que a igreja é na realidade uma extensão, melhor dizendo, é uma expressão do próprio Deus. Quando Jesus diz assim, orando ao Pai: Pai, que Ele seja um, como eu e o Senhor somos um. Quando nós vivemos em igreja, conforme diz a palavra, de acordo com o Evangelho do Senhor, vivendo em unidade, em corpo, nós somos expressão do próprio Deus na terra. Somos imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Temos ouvido aqui também que igreja é a noiva de Cristo. Segundo Apocalipse 19, essa noiva na realidade é uma grande nação composta por gente de toda a parte do mundo, de toda a etnia, de toda a raça, de toda a cor, de toda a língua, que se reúne para adorar o Cordeiro, para exaltar o nome do Senhor. Nós somos parte dessa noiva de Cristo. Glória a Deus. A palavra grega que aparece aqui nesse texto para a igreja é eclésia ou eclesia. Essa palavra significa os convocados, os chamados. Era uma palavra usada para as assembleias dos gregos. Qualquer ajuntamento de grego, uma assembleia como nós estamos aqui, ou uma reunião, um ajuntamento em uma praça, era chamada de eclesia, de igreja. Então, é como se aqui no texto de Mateus 16, 18, Jesus estivesse chegando a Simão e dizendo: Simão, assim como os gregos, eles têm a eclesia deles, eu também edificarei a minha eclesia. Tem um teólogo escocês chamado William Barclay, ele diz que, em essência, eclesia é um grupo de pessoas que se reúnem não tanto por escolherem fazer assim, mas porque Deus os chamou para si. Não se reúnem tanto para compartilharem os seus próprios pensamentos e opiniões, mas para escutarem a voz de Deus. Aleluia! Por isso nós nos reunimos, por isso estamos aqui. Então, em suma, a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma pessoa, Jesus Cristo.
Isso é igreja. Essa é a essência da igreja verdadeira, da qual nós queremos fazer parte. Nós cremos, não cremos, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Só que tem um problema. Existem as igrejas que não são verdadeiras. Existem igrejas que não são de Cristo. E aí como a gente vai saber se nós fazemos parte mesmo da igreja verdadeira? Como podemos saber se estamos no caminho certo nesses 80 anos de caminhada? Eu entendo que esse texto falado por Jesus, essas palavras de Jesus aqui em Mateus 16, são palavras que nos dão condições de avaliarmos isso, porque nesse texto nós encontramos as marcas da igreja de Cristo, da igreja verdadeira, e eu quero compartilhar com você nesse momento. Se você puder pegar a sua Bíblia novamente, olhar aí para Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, nós vamos ver aqui algumas marcas que vão nos possibilitar fazer essa avaliação. E a primeira marca é essa: a igreja verdadeira é alicerçada em Jesus. A gente já ouviu isso aqui algumas vezes nesse dia, e de fato a igreja de Cristo, ela tem um alicerce seguro, inabalável, e a respeito desse alicerce, Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? De quem Jesus está falando? Certamente não trata do próprio Pedro, porque a palavra aqui, se analisarmos esse texto, a gente vai ver um trocadilho muito antigo, e foi usado por Jesus aqui, um jogo de palavras, porque ele chama Pedro, ele dá o nome de Pedro a esse homem chamado Cefas, deu o nome de Pedro, e Pedro vem de uma palavra grega que é Petros. Pedro significa pequeno fragmento de pedra, pedrinha, lasca de pedra. Jesus chamou Pedro de pedrinha, é isso mesmo. É como se dissesse que ele era um pequeno tijolinho dessa grande construção. E em seguida ele usa a palavra pedra, só que a palavra pedra significa aqui nesse contexto, vem a palavra petra, que significa grande pedra, grande rocha, rocha inabalável, pedra inamovível. Obviamente que essa pedra não é Pedro. O próprio Pedro lá na carta vai dizer que Jesus é a rocha, é a pedra. Então nesse texto está dizendo, Pedro é uma pedra, mas a pedra é Jesus. Obviamente Cristo está referindo-se a si mesmo. Ele, Jesus, é o alicerce da igreja, Ele é o nosso fundamento, Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém de pé. Glória a Ele. Nas palavras de Paulo, nenhum outro fundamento deve ser lançado. Não podemos lançar nenhum outro alicerce além do que já está posto. Ele diz, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. A base da igreja é Cristo. Jesus Cristo é quem nos sustenta, e justamente por ser Ele a base da igreja, a igreja não depende de homens e mulheres para existir. Ela depende única e exclusivamente do Senhor Jesus, porque se ela dependesse da oratória de Pedro, da sabedoria de Paulo, da eloquência de Apolo, da liderança de João, se ela dependesse da coragem dos apóstolos, ela teria sucumbido juntamente com eles que já passaram. Se ela dependesse de homens e mulheres, ela não teria suportado as perseguições que foram impostas a ela por diversas autoridades no decorrer dos anos. A igreja verdadeira, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, seu Senhor. Nela ela subsiste, é
Cristo quem a sustenta. Glória a Deus. Mas o que significa na prática sermos alicerçados em Jesus? Significa que a igreja foi edificada sobre os ensinos, sobre os mandamentos do Senhor, sobretudo na sua graça, na mensagem da sua graça, na mensagem da cruz do Calvário, a mensagem da obra redentora de Cristo por nós. É nessa palavra, é nesse entendimento que a igreja é alicerçada. A base da igreja é a palavra de Deus. É nessa palavra, é nessa mensagem que nós somos embasados, que a igreja de Cristo é embasada. Jesus mesmo disse isso. Lá em Mateus 7,14, está aí perto do texto que você está lendo. Jesus disse o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu sou neto e filho de construtor, e uma coisa que eu tenho aprendido sobre construção é que se tem uma coisa importante numa obra, é o alicerce. Mas tem o pastor Moisés, que é engenheiro, pode confirmar isso. Se o alicerce não for bem feito, bem profundo, se o fundamento da casa não for bem feito, o que acontece com a casa? A casa cai. Se não cair, pelo menos acontecem rachaduras. Então, quando se nós não tivermos um bom alicerce, a casa vai cair, isso é óbvio. Da mesma forma, se a igreja não estiver alicerçada na palavra de Jesus, se a igreja não estiver firmada nos mandamentos do Senhor dela, a igreja não tem outro destino a ela senão cair. Se ela não estiver bem firme, ela pode causar rachaduras no meio dela. Geralmente as rachaduras que acontecem no meio da igreja, geralmente é problema de base. Se a gente perceber as rachaduras que acontecem na igreja, se percebe isso, porque muitas vezes nós não entendemos o evangelho como ele deve ser de fato entendido. Jesus disse isso em certa ocasião. João 8,31 disse: as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então essa é a primeira marca da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Ela é alicerçada nos ensinos de Jesus, alicerçada na palavra de Deus e sobretudo na pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem essa marca, não tem? Para a glória de Deus, nós promessistas somos uma igreja séria, somos uma igreja bíblica, que leva a sério o entendimento e a prática dos 10 mandamentos, da palavra de Deus, que busca entender e praticar esta verdade. Nossas doutrinas não são frutos de imaginação, de entendimento humano, de sabedoria humana, mas são frutos de revelações bíblicas. A nossa fé não está embasada em sonhos e visões de homens, mas está embasado no sonho, no projeto de Deus. Somos projeto de Deus. Fomos alicerçados em Jesus, e se estamos de pé, foi porque a nossa fé foi alicerçada nesse Senhor, que é o Senhor da igreja. Estamos alicerçados em Jesus, na sua graça, e é essa graça que nos mantém de pé. Glória a Deus. Essa é a primeira marca da igreja verdadeira. Vamos à segunda. Segundo esse texto, a igreja verdadeira, ela é construída por Jesus. Além de ser o alicerce, Cristo é também o construtor da igreja. E o texto é muito claro sobre isso, quando ele diz: edificarei a minha igreja. O verbo edificar é a tradução de uma palavra que significa levantar uma casa, erigir uma construção, promover crescimento.
A igreja não é uma comunidade estática, morta, fadada à mesmice, não. Ela é um edifício em construção, é um organismo vivo, ela é um corpo em crescimento, e nós precisamos exaltar o nosso Deus por isso. E de fato, a igreja, ela está em construção o tempo inteiro, ela está em crescimento, em desenvolvimento, sobretudo crescimento espiritual. Por quê? Por que isso? Porque a igreja é esse ajuntamento de um monte de gente, de muitas pessoas, e essas pessoas por acaso são pecadoras. Nós somos uma igreja composta por homens e mulheres imperfeitos, e a igreja o tempo inteiro persegue essa santificação, e ela não alcança sozinha. Somos salvos pela graça, fomos regenerados, nascemos de novo por causa da cruz de Cristo, pela graça, fomos justificados pela graça, inclusive a nossa santificação, que é o fato de nos mantermos de pé, e a nossa perseverança é fruto da obra de Cristo em nossa vida. Quem santifica a igreja é o Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui que a igreja é um hospital, e no hospital tem muitos doentes. Nós estamos aqui sendo tratados pelo Espírito Santo, somos imperfeitos, e quem tem poder de curar, de tratar a igreja é Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos entendemos como pessoas sãs, mas somos doentes, precisando sempre de Jesus, de nos curar, de nos abençoar. E diz a palavra de Deus, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, porque a sua graça não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Para a igreja ser santificada, ela precisa da ajuda de Cristo. E a palavra lá em Efésios, no capítulo 5, diz a palavra que o Senhor Jesus amou demais a igreja, ao ponto de morrer por ela. Para quê? Para santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma, mas santa e indesculpável. Jesus, ele tem o poder de edificar a sua igreja, e ele tem feito isso, glória a Deus. Ele conhece, ele sabe tudo que precisa ser feito para fazê-la amadurecer espiritualmente, para fazê-la forte. O que a gente precisa é apenas nos colocar diante dele e pedir a ajuda dele. Apesar disso, eu quero chamar sua atenção para algo importante desse texto. Mateus 16, 18. Perceba como está ali a expressão, edificarei a minha igreja. Note que o verbo está no futuro, edificarei. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Jesus disse essa palavra, a igreja não tinha sido efetivamente edificada. A igreja, ela é inaugurada realmente de forma efetiva lá no cenáculo, lá no Pentecostes, no dia de Pentecostes. A igreja foi edificada, a igreja nasceu lá em Atos 2. E a gente entende dessa forma como Jesus faz para edificar a sua igreja. A igreja nasce no Pentecostes, ela nasce cheia do Espírito Santo. E quando o Senhor estava prestes para edificar essa igreja, ele deu uma promessa, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo é quem edifica a igreja, mas ele edifica a sua igreja através do poder do Espírito Santo. Ele edifica através da unção, da graça que vem por meio do Espírito Santo.
E aqui está uma das marcas principais da igreja verdadeira. Ela é edificada por Jesus através do poder do alto. Nós também temos essa marca, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode exaltar o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, porque nós, igreja adventista da promessa, temos esta marca. Nascemos no avivamento pentecostal. Somos uma igreja que crê no agir de Deus no meio do seu povo, que crê em milagres, que acredita no poder do Espírito Santo, que crê e recebe o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é importante, porque sem o poder da igreja, sem o poder do Espírito Santo na igreja, a igreja não vai, a igreja não anda, a igreja é morta, é morna, é sem sentido, não tem vida, porque a vida da igreja é o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo de Deus em nós, podemos dizer que somos uma igreja viva, que pode glorificar o Senhor, aleluia. Quando a igreja está pegando fogo, quando a igreja é cheia do poder de Deus, faz toda a diferença. Quando a igreja está cheia do poder de Deus, quando ela está pegando fogo mesmo, ela cresce, ela se desenvolve, ela anda, ela tem vida. Uma vez uma igreja local, uma igrejinha pequena do bairro, aconteceu um acidente, e a igreja teve um incêndio, e literalmente a igreja pegou fogo. E aquilo causou um espanto no bairro, de forma que os vizinhos vieram ajudar a apagar o fogo da igreja. E tinha do lado da igreja um homem que nunca tinha ido na igreja, porque ele era ateu, nem gostava de crente, mas ele viu aquela situação, foi lá ajudar a apagar o fogo. E uma irmã desavisada olhou para aquela pessoa e disse assim: olha, que milagre o senhor por aqui, eu nunca vi você aqui. E aí ele respondeu: mas eu também nunca vi essa igreja pegando fogo. Quando a igreja está pegando fogo, até ateu se converte. Quando a igreja está pegando fogo, ela cresce, ela desenvolve, porque ela atrai as pessoas, porque, como nós falamos aqui, ela é a expressão da presença de Deus, da glória de Deus. Ela é a expressão do próprio Deus na terra, quando ela tem o Espírito Santo em sua vida. Palavra de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para continuarmos andando, para termos vida. Somos um povo pentecostal e não podemos nos esquecer disso jamais, igreja do Senhor. E a gente não pode se enganar, não se engane. Nós não chegamos até aqui por causa de nós mesmos, pelos nossos méritos, pela nossa força. Não chegamos aqui por causa da inteligência dos nossos pioneiros, da capacidade administrativa dos nossos administradores. Quem sustenta a igreja é Cristo Jesus, e Ele faz isso no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quem entende essa palavra, glorifica o Senhor agora. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós vimos aqui duas marcas importantes da igreja. Nós vimos que a igreja é alicerçada em Cristo, e que ela é construída por Cristo no poder do Espírito Santo. Vamos ver mais uma marca nesse texto. A igreja verdadeira, ela é propriedade de Jesus. Isso já foi dito hoje aqui, eu quero confirmar. A terceira marca da igreja está relacionada ao seu proprietário. Olha o detalhe do texto. Jesus não disse assim: edificarei uma igreja. Ele não disse: edificarei a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. Pronome possessivo, é dele, é posse, é dele. Eu sei que você já sabe isso, mas vou confirmar. A igreja é do Senhor Jesus. Você pode falar para alguém que está aí perto de você, se você sentir à vontade, vira para o irmão e diga assim: irmão, saiba disso,
essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja é de Cristo. Ele é o dono dela, Ele é o proprietário dela. Nós somos de Cristo, aleluia. Agora, por que Ele é dono dela? Você pode perguntar. Por que Ele é o proprietário, pastor Alain? Eu te respondo. Porque foi Ele que comprou. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, esse mesmo da conversa, escreveu uma carta depois e ele disse isso. Ele nos lembra que não foi por valores terrenos como ouro e prata que fomos resgatados do pecado, mas ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo. João diz, eis o Cordeiro de Deus, que comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, de todas as nações, etnias e línguas. Nós fomos comprados pelo alto preço, e o preço foi o sangue do Senhor da igreja, do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja de Cristo foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus, e ela é valiosa para Ele. Não mexe com ela não. Ela é preciosa aos olhos dele. Pastores, cuida bem da igreja. Irmãos, cuide bem da sua igreja. Na Bíblia Sagrada, embora a gente tenha um entendimento de igreja geral, de igreja universal, que é um conceito teológico, na Bíblia, quando se fala em igreja, geralmente está se referindo à igreja local. E a igreja local é do Senhor Jesus. E cabe a nós cuidarmos da igreja local, para que ela continue sendo do Senhor Jesus. Isso é muito claro em Apocalipse. O dono da igreja é o Cordeiro de Deus. Olha aí em Mateus 16, 18. Ele faz questão de afirmar isso. Minha igreja. Diga assim comigo, minha igreja. Jesus disse isso. Ele chama de minha igreja. Sabe por quê? Porque os homens, nós costumamos nos esquecer disso. Esquecemos dessa verdade. Há igrejas evangélicas hoje que têm verdadeiramente donos humanos, igrejas nas portas estão estampados fotografias dos seus líderes, igrejas que na fachada do templo está o nome do fundador, igreja fundada pelo pastor fulano de tal, de fato é fundada por ele mesmo. Mas a igreja de Cristo, a igreja autêntica, ela tem só um dono, e o dono é Jesus. Aleluia! Agora, preste atenção aqui. Tá, a igreja é do Senhor Jesus. E a igreja adventista da promessa é de quem? Pastor João, nosso pioneiro, pastor João Augusto da Silveira, nunca foi dono dessa igreja. Ele nunca se pensou assim. Jamais. Pastor José Lima, atual presidente da igreja, ele também não é o dono dela não, irmãos. E ele sabe disso. Essa igreja é e sempre será do Senhor Jesus. Você não pode esquecer disso. Eu estou dizendo, irmãos, porque tem crentes que esquecem disso. Eu quero falar aqui com os membros. Você que é membro de uma igreja local, às vezes a gente se esquece dessa palavra. Não é difícil a gente encontrar crentes nas igrejas locais querendo ser os proprietários da noiva de Cristo. Sabe, agindo, querendo que a igreja ande pelo caminho que ele trilha. Querendo que a igreja caminhe pelos passos dele, quer que a igreja seja conforme sua preferência, sua vontade, seu gosto, como se fossem senhores dela. Toma cuidado
igrejas locais que fazem isso, e eu sei que o Senhor Jesus me autoriza a dizer isso, porque isso acontece mesmo nas igrejas locais. Pessoas que querem ser donos de igreja por causa da influência que tem, sabe? É aquela pessoa mais inteligente da igreja, então ele pode falar, e aí ele usa a capacidade intelectual dele para levar a igreja para uma rebelião, para desvirtuar a igreja de Cristo. Tem pessoas que, porque estão há muito tempo na igreja, sabe, aquelas pessoas antigas, não são todos, são exceções, aquelas pessoas que ajudaram Noé a enxugar a arca, dizem assim: eu estou nessa igreja local há 80 anos, eu ajudei a construir, então eu tenho direito de falar, né? Eu fiz essa, isso às vezes acontece. Crentes em igrejas locais que, por ter uma condição financeira melhor, por entregar o maior dízimo, se sentem como se fosse dono da igreja. Estão errados. Estão errados. Em nome de Jesus, estão errados. Precisam se converter. Ninguém tem o lugar de assentar no trono que é do Senhor Jesus. Colossenses 1,18 diz a palavra: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o único Senhor da igreja. Nós precisamos ser guiados, dirigidos, único e exclusivamente por Ele, única e exclusivamente pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Tá, falei com os membros, agora quero falar com os pastores, com os missionários aqui. Às vezes a gente se sente dono de igreja também, pastores. Sabe, quando a gente se acha muito bom, quando você se garante, sabe, eu me garanto, chegar lá e a igreja vai crescer. Problema. Nos achamos donos da igreja quando nos achamos indispensáveis para ela. Se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Eu já ouvi alguém dizer isso. Eu que estou sustentando e levando essa igreja. Penso que se parar o trabalho, a igreja deixa de existir. Irmãos, desculpa a palavra, mas é uma grande bobagem isso. Sabe por quê? Porque membros consagrados, líderes, pastores, superintendentes regionais, presidentes gerais, passarão, irmãos, mas a igreja que pertence a Cristo permanecerá. Glória a Deus. A igreja é única e exclusivamente de Jesus. Vocês entenderam isso? Está entendido? Então eu vou só para confirmar, ele não aceita sócios proprietários. Tem gente que quer dividir, sabe, a propriedade da igreja com Jesus. Estão errados também. Ela é a noiva dele, e ele não divide a noiva dele com nenhuma pessoa. Então essa é a terceira marca da igreja. O Senhor Jesus é o dono dela, e Ele que a dirige, Ele que a conduz, Ele é a cabeça. Nós somos o corpo, Ele dá o comando e nós obedecemos. Eu quero chegar aqui à quarta marca da igreja, segundo esse texto. Por fim, a igreja verdadeira, ela é vencedora em Jesus. A igreja, essa comunidade edificada, estabelecida por Cristo na terra, ela acumula quase 2000 anos de história. Vou abrir um parênteses aqui. Nós tivemos uma ministração na Junta Geral e o pastor Gilberto Coelho falou uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que embora a gente esteja completando 80 anos de caminhada, a gente não deve se orgulhar por causa disso, bater no peito e dizer que somos bons, porque se a gente comparar 80 anos com 2000 anos de história, a gente está apenas engateando. A gente tem muito para aprender ainda, irmãos. Ponto. Fecha aqui o parênteses. Mas a igreja, ela acumula quase 2000 anos de história. Qual que é o segredo da continuidade da igreja? Respondo para vocês: Jesus.
Eu vou perguntar e vocês respondem. Onde reside a força da igreja? Aleluia. Versículo 18 novamente de Mateus 16. Ele diz, termina esse versículo dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muita gente faz confusão com esse texto. Aqui a palavra inferno é Hades, né? Hades. Em algumas traduções mais antigas aparece a porta do Hades. Hades significa, a palavra Hades significa império da morte. Em algumas traduções é traduzido como sepultura. Está dizendo, olha, a morte e a sepultura não vai parar a igreja. E a segunda palavra que é portas. A porta significa força, poder, autoridade. Então é bem provável que a expressão portas do inferno seja sinônimo de poderes da morte, que em alguns momentos é sinônimo de reino das trevas, império das trevas, que traz a morte. Esses poderes, segundo esse versículo que nós acabamos de ler, eles jamais poderão derrotar a igreja do Senhor. Eu gosto da tradução na linguagem de hoje, que traduz assim esse texto. Se você tiver essa Bíblia aí, pode ler. Jesus disse assim: olha, eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aleluia! Realmente muitas foram as vezes que o império da morte, que o império das trevas tentaram calar a igreja do Senhor, a começar pelo nosso líder, pelo nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Quando Jesus estava terminando a sua missão aqui na terra, diz a palavra que prenderam o nosso Senhor, fizeram ele sofrer, fizeram ele carregar a cruz. Ele foi até o Calvário, e lá no Calvário ele morreu por nós. Diz a palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o que eu quero dizer aos irmãos aqui é que mataram o Senhor Jesus. Ele foi morto e foi colocado numa sepultura, e por um instante, claro, com permissão dele, o império da morte conseguiu calar Jesus. E de fato parecia que era o fim. Zéfiri, acabou, já era, não tem mais igreja, não tem mais esse povo. Permaneceu assim o primeiro dia, o segundo dia, mas veio o terceiro dia. E no terceiro dia, a morte não pôde deter aquele que é o autor da vida. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Você pode glorificar a Deus. Glorifica o Senhor Jesus. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo morreu, e como ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E ele diz, olha, todo poder é me dado, depois da ressurreição, todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, vão em meu nome, façam em meu nome. Glória a Deus. Jesus Cristo estendeu esse poder da vida para a igreja. Nós carregamos esse ministério da vida em Cristo, da nova vida em Cristo. Só que, assim como fizeram com o nosso Senhor, estão fazendo e continuarão fazendo com a igreja dele. Tentarão
estão tentando, já tentaram, e o reino das trevas é persistente. Tenta de toda forma calar a igreja. Muitos foram os que no decorrer dos anos tentaram destruir a igreja. O reino da morte, o reino das trevas tentou contaminar a igreja, colocando no meio dela, primeiro, perseguições, heresias que foram colocadas no meio da igreja, escândalos. Muitas foram as tentativas para acabar com a igreja, mas nenhuma delas obteve sucesso. A igreja continua a existir. Jesus trouxe a igreja até aqui, ela continuará e irá até o fim, porque quem garante a vitória da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz que até mesmo aqueles que se entregarem por ele, entregar a vida e morrerem pela causa, até mesmo essas pessoas não estão perdidas, porque diz a palavra, essas pessoas um dia ressuscitarão e receberão do reino de Deus. Naquele dia nós encontraremos os irmãos que já foram, pastor João Augusto da Silveira e tantos outros irmãos que caminharam nessa história, que morreram servindo ao Senhor. Naquele dia nós mataremos a saudade, encontraremos com esses irmãos e glorificaremos ao Senhor. A igreja é vencedora em Cristo, você entende isso? Nós somos vencedores, nós não estamos aqui por acaso. Cristo tem nos sustentado aqui. Mas eu quero mudar um pouco o tom da história aqui, irmãos. A igreja, ela sempre é protegida por Jesus, guardada por Jesus. Mas não é por causa disso que nós precisamos ficar na defensiva, ficar escondidos, ficar encastelados. Porque o texto segue no versículo 19, dizendo assim, não vou nem ler o texto inteiro, só a primeira parte. Versículo 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Entendo que essa palavra, ela mostra a autoridade que é dada ao povo de Deus. São muitos os comentaristas bíblicos que comentam esse texto e entendem que essas chaves do reino de Deus nada mais é do que a pregação do evangelho. Então a igreja, ela não pode ficar na defensiva, ela tem que partir para o ataque, conquistar territórios, levar a palavra, pregar o evangelho. E esse evangelho que é dado à igreja, esse evangelho é chamado aqui de as chaves dos reinos dos céus, porque através do evangelho o reino dos céus é aberto para muitas pessoas. Preste atenção nisso então. A nossa pregação pode abalar o reino das trevas. A verdadeira igreja em ação coloca em xeque todos os planos do diabo para destruir a humanidade. A igreja de Cristo é uma ameaça para o reino da morte, porque ela carrega em si a vida que é Cristo. A igreja tem o poder de Deus sobre si, ela não pode ser tímida. Porque além de termos do nosso lado o evangelho de Deus, Paulo diz que o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Você quer ver o seu esposo sendo salvo? Prega o evangelho para ele. Você quer ver lá os seus colegas de trabalho mudando de atitude? Prega a palavra de Deus para eles, chama eles para ir lá na sua igreja local, para ouvir a palavra de Deus. Se você quer ver os seus vizinhos sendo transformados, faça um grupo de estudo bíblico na sua casa. Se você quer ver os seus parentes transformados, leve eles aos pés do Senhor Jesus e causará uma grande transformação, porque o evangelho do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que crê. Você pode glorificar o Senhor por isso, então glorifica.
Aleluia, glória a Deus. Em Marcos 16, a palavra do Senhor Jesus é: os sinais seguirão aos que crerem. Quem crê e vai caminhando, o Senhor vai respaldando com sinais. Demônios são vencidos, enfermidades são curadas. O povo de Deus, de forma pentecostal, vai falando em outras línguas e exaltando o nome do Senhor. Diz o texto: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A gente é muito tímido, irmãos. A gente pode fazer mais para o Senhor. Eu estava vendo esses dias uma notícia daqueles homens bombas lá do Oriente Médio, e eles dizem assim: eu estou pronto para morrer pelo meu Senhor, por Alá, pela causa. E aí ele dá a entrevista e depois ele vai lá e se explode. Esses homens, eles causam um estrago terrível por onde eles passam, pelo poder destruidor que eles têm. Mas de forma muito maior, é o poder que nós temos no Espírito Santo para avançarmos na obra do Senhor Jesus. Não tem os homens bombas, as mulheres, agora tem mulheres bombas. O Senhor nos convida a ser homens bênção, mulheres bênção. E se você se deixar ser usado pelo Espírito Santo, você pode fazer um grande estrago, num bom sentido, lá no seu trabalho, lá na sua família. Você pode fazer um bom estrago, sendo uma bomba atômica na mão de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser usado e ousado nas tuas mãos. Pelo fato de sermos uma igreja pentecostal, espera-se que sejamos mais ousados na presença do Senhor nesse mundo. E você, irmão e irmã, pode ser também mais usado. Basta que você se coloque nas mãos do Senhor para ser bênção diante dele. Daqui a pouco eu gostaria de orar com vocês. Mas diante do que a gente ouviu até aqui, eu quero dizer para vocês que eu cheguei à conclusão de que nós temos as marcas da igreja verdadeira. Amém? Temos as marcas da igreja de Cristo, e devemos exaltar e glorificar o Senhor por isso. É claro que precisamos entender que não somos a única igreja de Cristo na terra, o único povo de Deus na terra. Isso seria muito petulância, arrogância da nossa parte. Os nossos pioneiros eram pessoas muito simples. Inclusive o pastor João Augusto da Silveira, se bem que a gente tem lido ultimamente para pesquisa os textos do pastor João Augusto da Silveira, a gente tem percebido que ele era um homem muito entendido da palavra, e ele era muito inteligente. Ele era um cara além do seu tempo, ele era muito inteligente, só que ele tinha uma aparência muito simples, assim como os outros pastores que andavam com ele. Quem olhava para ele, para a igreja, dizia: isso não vai dar em nada. No início da igreja, nós éramos chamados de mal de 7 dias. Vocês já ouviram isso? Isso é uma referência ao teto do neonatal, que matava muitos recém-nascidos naquela época. Matavam muitos recém-nascidos naquela época. Eles olhavam e diziam: sem chance, não vai dar em nada. Mas pela graça do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, nós estamos completando 80 anos de caminhada. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso. Não chegamos até aqui pelas nossas forças, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. É por causa dele que estamos aqui de pé ainda. E a ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor. Somos parte desta igreja verdadeira, esse grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso
somente em Cristo. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Gostaria que você ficasse de pé nesse instante, para a gente exaltar o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, mesmo daquele diálogo com Jesus em Mateus 16, ele escreve, algum tempo depois, já maduro no seu ministério, ele escreve uma carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 9. Não precisa pegar a sua Bíblia não, apenas escute o que ele entende como igreja. Eu quero levar essa palavra a todos vocês. Vocês são geração eleita. Aleluia. Glória a Deus. Nação santa, glória a Deus. Povo exclusivo de Deus. Aleluia. Com um propósito, diz o texto, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Glória a Deus. Um autor chamado John Stott, ele comenta esse texto e ele diz que ele vê aqui dois movimentos que são próprios da igreja com relação ao mundo. Primeiro, a igreja, ela é chamada do mundo, convocados, chamados, e ela é chamada para adorar a Deus. E depois disso, ela é, um segundo movimento, ela é enviada ao mundo para anunciar, para ser missionária. Nesse primeiro movimento, a igreja, ela é santa, ela é chamada, ela é adoradora do Cordeiro, do Senhor. E no segundo movimento, ela é apostólica, ela é missionária. E ela tem essa missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. A gente vai adorar o Senhor, nós vamos orar daqui a pouco. Eu tenho dois desafios para a igreja. Primeiro, a gente precisa adorar esse Deus, engrandecer o nome do Senhor, pelo que somos, pelo que Ele, não que somos pelo que fizemos para ser, mas pelo que Ele fez em nós, para que nós estivéssemos aqui. Vamos glorificar por tudo que Ele fez por nós e por fazermos parte da igreja dele. Mas eu quero depois fazer também um segundo desafio, um segundo momento, para a gente pedir ao Senhor, para a gente jamais esquecer que somos um povo que crê no poder de Deus. Nós precisamos ser mais ousados para proclamar Jesus, para falar de Jesus. E a gente precisa se colocar diante dele e pedir: Senhor, não nos deixe esquecer que somos pentecostais, que somos um povo alicerçado na palavra, mas através do poder do Espírito Santo. Ou seja, somos o povo da palavra e do poder. Eu te convido nesse momento para a gente adorar a Deus. A gente vai adorar o Senhor nesse instante, enaltecer o nome do Senhor Jesus, e depois nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glorifique ao Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Te encontrar e
Você pode nesse momento aplaudir o Senhor da igreja. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Levanta agora a sua mão, vamos agradecer ao Senhor. Abra o seu coração e glorifica o Senhor Jesus aqui. Vamos glorificar o Senhor pela história desta igreja. Vamos glorificar o Senhor, porque nós não somos uma seita, nós não somos um clube, nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Glorifica o Senhor. É momento de adoração, é momento de nos colocar diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar diante de Deus agora, você pode se ajoelhar. Nós vamos nesse momento, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Se coloque diante do Senhor e glorifique o nome dele. Ó Senhor Jesus, nós te bendizemos, ó Deus, nosso Senhor. Tu és aquele que tem nos dirigido, nos sustentado até aqui. Nós te louvamos, porque sobre a história desta igreja, o Senhor é o único digno de louvor, de adoração. Reconhecemos que não estamos aqui, Senhor, pela nossa força, porque a nossa força é pouca, é pequena. Reconhecemos que não estamos aqui por causa dos nossos méritos. Estamos aqui por causa da tua graça, por causa do seu amor. É por causa do seu grande amor que nós ainda não fomos consumidos, porque a tua misericórdia é grandiosa, ela se renova a cada manhã e é infinita a sua fidelidade. O Senhor tem sido fiel com o seu povo, tem abençoado a tua igreja, tem sustentado a tua igreja até aqui, e a tua igreja nesse momento adora o teu nome, exalta o teu nome, Senhor, exalta o teu nome. Nós agradecemos, meu Deus, pela vida dos pioneiros desta igreja. Nós te louvamos pela vida dos pioneiros que ainda continuam vivos, meu Deus, e que nós podemos aqui ver estes homens e glorificar o Senhor pela
pela vida, pela história deles, mas nós te louvamos também, ó Deus, pelas novas gerações que o Senhor tem colocado na tua igreja. A tua igreja tem continuado esta caminhada, porque tu és o Senhor dela, o Senhor que tem construído esta igreja no poder do teu Espírito Santo, e é por isso, Senhor, que nós glorificamos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. A tua igreja aqui, numa só voz, te exalta, te adora, glorifica o teu nome. Ó Senhor, tudo nós devemos a ti, cada passo, cada caminhada, cada sucesso da tua igreja. De fato, as portas do reino da morte não têm prevalecido contra esta igreja. Temos continuado, meu Deus, a nossa caminhada, porque o Senhor está conosco, nos abençoando, nos guardando, nos dando autoridade. Nós exaltamos ao Senhor Jesus. Glorifica ao Senhor Jesus, igreja. Glorifica ao Senhor Jesus. Glórias nós te damos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias nós te damos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Como é bom estar na tua presença. Como é bom estar na tua casa. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O seu nome é glorificado nesse lugar, Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos perdão a ti pelas muitas vezes que tentamos, meu Deus, dirigir a tua igreja com as nossas próprias forças, quando agimos como se fôssemos senhores, como se fôssemos donos da igreja. Nós estávamos errados, Senhor. O que fizemos não foi certo. Não foi certo, Jesus. Mas eu sei que o Senhor é gracioso, o Senhor nos perdoa. Glória a Deus, aleluia. Então vem, Jesus, e toma o seu lugar. Tu és o Senhor, a cabeça, o dono. Tudo que temos e somos entregamos a ti, Senhor. Toma um lugar nos nossos corações, toma um lugar de honra, de Senhor, nas nossas igrejas locais. Toma, Senhor, o seu lugar de honras, lá na diretoria geral, nas diretorias das convenções regionais, dos departamentos, que o Senhor seja sempre o Senhor da igreja. E se alguma vez, Senhor, falhamos nesse sentido, tem misericórdia de nós, conduz a tua igreja, leva a tua igreja para a tua glória, para o teu louvor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus.